Olá, amigas e amigos do Aprovação PGE, aqui é o professor Luiz Vale. Hoje nós vamos falar sobre as alterações legislativas e jurisprudenciais no âmbito do direito empresarial, para que você possa entender todo esse panorama de mudanças que são indispensáveis para qualquer prova, beleza? E eu quero começar com um tema importantíssimo. Vamos falar sobre direito societário. No âmbito do direito societário, você deve lembrar que dois tipos societários são mais cobrados em qualquer prova. Primeiro, sociedades anônimas, né, regidas lá pela Lei 6404. E depois, as sociedades limitadas, né, pessoal? E em relação às sociedades limitadas, eu quero recordar para vocês que, inclusive, nós temos a possibilidade de constituição de sociedades limitadas unipessoais, formadas, né, por um único sócio, um único integrante, nos termos do artigo 1052 do nosso Código Civil, e que, em decorrência da Lei 14.195 de 2021, nós tivemos a extinção das chamadas empresas individuais de responsabilidade limitada, as famosas EIRELIs, né? Elas deixaram de existir. Lá no artigo 41 da 14.195, nós temos essa previsão de extinção das EIRELIs, que eram regidas, né, pelo artigo 980-A do Código Civil, e o artigo 41 prevê, inclusive, que as eventuais EIRELIs existentes serão convertidas em sociedades limitadas unipessoais, né? Uma boa lembrança e um bom destaque para a prova de vocês. Mas não é sobre isso que eu quero falar particularmente, eu quero discutir aqui as alterações que foram empreendidas em alguns dos quórums das sociedades limitadas. Isso mesmo, né? O examinador cobra para você quórums de deliberação, quórums necessários, por exemplo, e é um ponto que vamos discutir, para que um eventual não sócio passe a gerir a sociedade, a condição, naturalmente, de administrador. E vamos aqui aos nossos slides. Portanto, pessoal, eu quero falar com vocês da Lei 14.451 de 2022. Esta lei alterou quóruns no âmbito da sociedade limitada com o objetivo de desburocratizar a sua gestão, de desburocratizar o seu processo de realização de atividades irregulares. Portanto, né, nós tivemos mudanças no artigo 1061, por exemplo, do Código Civil, e também no artigo 1076, muita atenção. Eu quero lembrar para vocês que no âmbito de uma sociedade limitada, nós temos a possibilidade de ter um administrador que não faça parte do quadro societário, que não seja sócio. Mas para que eu possa ter um administrador que não é sócio, eu preciso necessariamente preencher alguns requisitos, né? E um deles, né, está aqui no artigo 1061 do Código Civil. Então, vamos lá trabalhar essa mudança de perspectiva, né? O artigo 1061 do Código Civil, ele prevê o seguinte, pessoal: a designação de administradores não sócios dependerá da aprovação, e aqui muito cuidado, de, no mínimo, 2/3 dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. Alguém vai falar, Vale, eu não lembro o que é capital integralizado. Pessoal, para a formação do capital social, lembre-se que você precisa disponibilizar, por exemplo, se você vai integralizar o capital social com dinheiro, a integralização, né, é a efetiva disponibilização desses recursos para a sociedade. Então, eu vou integralizar minha parcela do capital social, né, com R$10.000. Você precisa transferir esses recursos para a sociedade. É isso que se chama de integralização, é a efetiva disponibilização, por exemplo, desses recursos para compor, né, para formar o capital social. Então, vejam que para que eu possa designar um administrador que não é sócio, tá, se o capital social não estiver integralizado, eu preciso agora da aprovação de, no mínimo, 2/3 dos sócios. Veja aqui, e esse é um ponto muito importante, que antes esse quórum era de unanimidade. Eu precisava de unanimidade para nomear um administrador não sócio
caso o capital social não estivesse integralizado. Hoje, esse quórum é de 2/3, pessoal. Então, muita atenção, porque, de fato, né, essa vai ser uma questão, um aspecto que será lembrado pelos examinadores. Eles gostam muito das mudanças legislativas recentes e vão cobrar isso naturalmente nas provas. Então, 2/3, se o capital social não estiver integralizado, para nomear alguém como administrador, se essa pessoa não for sócio. Mas, vale, e se o capital social estiver integralizado, devidamente integralizado? Nesse caso, pessoal, o quórum que antes era de 2/3 passa a ser de mais da metade do capital social. Então, como era o cenário antes? Antes exigia-se unanimidade, caso o capital social não estivesse integralizado, e 2/3 caso estivesse integralizado. Como é que está hoje? Hoje, se não estiver integralizado, 2/3. Se estiver integralizado, mais da metade do capital social. O que você percebe? Que houve uma simplificação, uma redução desses quóruns, né, para viabilizar uma gestão mais flexível no âmbito das sociedades limitadas. Beleza, galera? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Eu queria destacar o artigo 1061, que já era tradicionalmente, inclusive nos nossos levantamentos, um artigo muito cobrado em prova e que agora, com a mudança decorrente da Lei 14.451 de 2022, passa, né, de forma natural aí a compor boa parte das provas que as senhoras e senhores enfrentarão, né, no futuro. Beleza? Todo mundo entendeu? Acho que sim. Agora a gente já pode virar a página para tratar também de outros quóruns que, assim como esse do artigo 1061, foram naturalmente reduzidos. Pessoal, você sempre tem alguns artigos relacionados às sociedades limitadas que são muito cobrados sempre, né? O 1053, o 1055, o 1057, né? Por exemplo, o 1061. Aí a gente vai aqui agora, né, para o 1071. O 1071, ele destaca quais são as situações que dependem naturalmente de deliberação, né, que dependem de deliberação via assembleia ou reunião, né, no âmbito de uma sociedade limitada. Aí você vai ver várias situações, como, por exemplo, a aprovação das contas da administração, né, a modificação do contrato social, que é coisa recorrente no âmbito de algumas sociedades. Você vai ver, por exemplo, né, que nós temos aí, dentro dessas hipóteses previstas no 1071, o inciso 6º, que trata da incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação. Sempre você tinha que fazer uma leitura conjunta, naturalmente, entre o artigo 1071 com o artigo 1076 do Código Civil. Isso porque o artigo 1071 vai trazer as matérias que dependem de deliberação e o artigo 1076 ele vai complementar, porque ele vai estabelecer os quóruns de deliberação. E a gente vai perceber que nós tivemos mudanças também com a 14.451 substanciais. E aí a gente percebe, pessoal, que a primeira mudança digna de nota é a seguinte: o inciso 1º do artigo 1076 ele foi revogado. Né? E ele foi revogado por quê? Né? Com o objetivo de simplificar. Veja que a redação antiga falava que eu precisava de um quórum de 3/4, um quórum elevadíssimo, um quórum de 3/4 do capital social para, né, as hipóteses dos incisos 5º e 6º. O inciso 5º falava de modificação do contrato social. Então, para que eu modificasse o contrato social, eu precisava de quórum de 3/4. Né? Muito difícil, às vezes, você promover qualquer tipo de alteração. E o inciso 6º, né, lista aquelas hipóteses de incorporação, né, de fusão, enfim, e nesses casos, nessas hipóteses, você tinha um quórum muito elevado. Por essa razão, o artigo 1076, inciso 1º, foi revogado. O que o legislador fez? Ele falou, olha, deixa eu simplificar aqui, nas situações do inciso 2º, do 1071, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, essas situações vão depender de um quórum de mais da metade do capital social. Então, antes, por exemplo, aqui para destacar para vocês, para alterar o contrato social, precisava de quórum de 3/4. Hoje, à luz da mudança, eu preciso de um quórum de quê?
de mais da metade do capital social. Então, o examinador vai me cobrar isso, Vale? Vai, lógico que vai te cobrar isso na prova, tá? E, né, o inciso terceiro fala, olha, as demais hipóteses, maioria dos votos, né, dos presentes, né? No inciso terceiro, lógico, se o contrato social não exigir, né, uma maioria qualificada mais elevada nessa hipótese, beleza? Então, a gente, lógico, sempre se curva às determinações do contrato social que vai reger o funcionamento, a estrutura e a organização dessa sociedade limitada, né, que naturalmente é uma sociedade contratual, porque o seu ato constitutivo é um contrato social, né, nos termos do nosso Código Civil. Beleza, galera? Então, principalmente essas hipóteses do inciso 5º e 6º, que dependiam de um quórum de 3/4, hoje é mais da metade do capital social. Isso vai cair, né? Isso vai ser exigido para você e, portanto, você precisa estar atento e atenta a essas questões, beleza? Então, essa era a novidade legislativa que eu queria destacar para vocês, que vocês vão lembrar de mim, naturalmente, quando virem nas provas, porque isso vai cair, isso vai ser cobrado para todos vocês. E vamos avançando, porque nós tivemos também algumas decisões, né, no âmbito, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, né, envolvendo aqui matéria de direito empresarial, que são destaque para todos nós. E eu quero lembrar para vocês, inclusive para vocês terem habilidade técnica para estudarem de maneira assertiva, né, os julgados dos tribunais superiores, que as bancas examinadoras elas têm privilegiado aquelas decisões que têm caráter obrigatório, vinculante, né, aqueles padrões decisórios vinculantes, principalmente na linha do artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, sempre que for ali, né, uma decisão firmada em sede de recurso especial processado segundo a sistemática repetitiva, dá uma olhadinha com calma. Se é uma decisão em sede de repercussão geral, olha com mais calma, né? Os examinadores estão incluindo isso fartamente nas provas. Vale! E qual é o julgado de repetitivo que você quer destacar? Você deve lembrar, né, que sempre pairou uma discussão sobre a recuperação judicial do produtor rural. Né? Isso porque a gente sabe, né, eu e você, nós sabemos que há uma facultatividade de registro no âmbito das juntas comerciais, no âmbito do registro empresarial dos produtores rurais. Então, eles não são obrigados a promoverem o seu registro no registro empresarial. Né? Lembrando que o registro empresarial ele é regido pela Lei 8934, você deve lembrar lá, nós temos muitos pontos, inclusive, que são cobrados em prova. Mas há uma facultatividade para o produtor rural, ele pode desenvolver naturalmente as suas atividades e não optar por se registrar, né, na junta comercial. Porque é o seguinte, ele pode fazer a opção por não ter a aplicabilidade do regime jurídico empresarial. Então, veja, se ele não promover o registro na junta comercial, eu não aplico para ele o regime jurídico empresarial. Logo, por exemplo, ele não poderia postular recuperação judicial, porque a recuperação judicial, classicamente, né, ela é aplicável para aquele que tem o regime jurídico empresarial incidindo sobre suas relações jurídicas. Então, se o produtor rural não submeteu ao registro empresarial, ele não poderá pleitear a recuperação judicial. E isso todos nós estamos de acordo. Né? Portanto, para que ele possa, eventualmente, o produtor rural, pleitear a recuperação judicial, ele precisa realizar o seu registro, né, na junta comercial. Ok, Vale, entendi, beleza, para mim perfeito. Tá? Mas imagine que um determinado produtor rural que desenvolve as suas atividades regularmente há 10 anos, né, desenvolvendo as suas atividades, tem facultatividade do registro, está lá desenvolvendo. Ele resolve, depois de 10 anos, promover o seu registro na junta comercial para ver incidir o regime jurídico empresarial. Beleza, ele pode? Pode, vai lá, fez o registro dele. Né? Então, a partir dali, eu aplico o regime jurídico empresarial. Né? Ok, tranquilo. Mas imagine que ele fez o registro e depois de um mês ele pleiteou recuperação judicial. Opa, aí já surgiram alguns problemas. Qual foi o primeiro problema que surgiu, Vale? O pessoal levantou a mão e falou assim, espera aí, né? Eu lembro que o artigo 48 da Lei 11.101/2005, ele exige
para, né, que eu preencha os requisitos necessários a pleitear a recuperação judicial, que aquela atividade seja desenvolvida há mais de 2 anos. Aí começaram a questionar, pô, mas esses 2 anos, mais de 2 anos de atividade, né, que estão lá no artigo 48, eles são computados a partir do momento que ele se registra, ou ele pode contar o período anterior de atividade que ele desenvolvia, né? Porque, tudo bem, para que ele possa pedir recuperação judicial, ele tem que promover a sua inscrição na junta comercial. Mas ele fez a sua inscrição, passou um mês, pediu recuperação judicial. E aí, para preencher o requisito dos mais de 2 anos de atividade, ele quer computar o período anterior, né, prévio ao registro. Isso é possível? O STJ disse, ok, você pode, porque a atividade que você desenvolvia era regular, né? Lembra que há uma facultatividade no registro empresarial. Então, essa atividade era regular, portanto, você pode computá-la para preencher o requisito do artigo 48 da Lei 11.101/2005. Galera, então, esse julgado ele é relevantíssimo, um julgado, né? Tema de prova, está aí o repetitivo 1145 do STJ, e ele diz para a gente o seguinte, olha, ao produtor rural que exerça a sua atividade, né, de forma empresarial há mais de 2 anos, é facultado requerer a recuperação judicial, né, porque ele preencheria, segundo o STJ, o requisito do artigo 48 caput, desde que esteja inscrito na junta comercial, porque o regime jurídico empresarial só é aplicável para ele a partir do registro, no momento que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro. Então, não interessa se passou só um mês ali, ele pode computar o período anterior. Beleza, galera? Então, esse tema 1145 é um teminha, um cara de prova, feições de prova, e você não pode aí esquecer de jeito nenhum. Mas, olha, ainda tem algum debate sobre o produtor rural, recuperação judicial? Tem, né? Nós temos um debate importante. Qual é o debate? Vamos lá. Tudo bem, né? Ele pode pedir a recuperação judicial a partir do registro e ele pode computar o tempo anterior que ele desenvolvia regularmente a sua atividade rural. Mas aí surge uma dúvida. Tá, beleza, ele vai pedir recuperação judicial, ótimo. Mas essa recuperação judicial vai abranger, vale, todos os créditos, inclusive aqueles créditos anteriores à data do registro? Entenderam? Porque, vejam, existe uma situação aí que precisa ser destacada. Aquele eventual credor do produtor rural antes do seu registro empresarial, ele sabia qual era o regime jurídico aplicável para o produtor rural que, em tese, não poderia pedir o quê? Recuperação judicial. Então, ele tinha uma certa, né, garantia ali, uma maleabilidade. Mas veja, né, o produtor rural vai lá, pede a eventual recuperação judicial depois, né, de ser registrado, e aí esse cara fala, olha, mas eu sou um credor, né, anterior ao registro, então eu não devo ser abrangido pela recuperação judicial, né? Só, eventualmente, os credores posteriores ao registro. Aí vem o STJ e fala, não, todos os créditos estão abrangidos, ainda que anteriores ao registro, porque isso inviabilizaria a perspectiva do soerguimento econômico-financeiro daquele devedor que postula, naturalmente, a recuperação judicial. Beleza, galera? Então, esse foi o entendimento do STJ, vou colocar aqui para vocês. Então, vocês precisam saber esses 2 pontos, né, quando se tratar de recuperação judicial do produtor rural. Veja aí o que diz, né, o próprio STJ. Né? O STJ diz, olha, o entendimento prevalente em ambas as turmas da segunda sessão é de que o produtor rural é um empresário não sujeito a registro. Por isso, adquire a condição de procedibilidade para requerer a recuperação judicial após obter o registro facultativo, desde que comprove, na data do pedido, o exercício de atividade rural há mais de 2 anos, admitindo-se os somatórios dos períodos antecedente e posterior ao registro empresarial. E olha o destaque aqui. Não há distinção de regime jurídico aplicável às obrigações anteriores
ou posteriores à inscrição do empresário rural, que postula a recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações anteriormente contraídas e ainda não adimplidas, né? Lembrando que isso se deu no âmbito do agravo interno nos embargos de declaração, no agravo e recurso especial, 1.991.365 do Mato Grosso, pessoal. Então, veja que a gente precisa saber 2 pontos, né? Eu posso, enquanto produtor rural, né, desde que eu promovo o meu registro na junta comercial, postular recuperação judicial. E eu posso postular recuperação judicial e também computar o período de exercício da atividade rural anterior ao registro para preencher o requisito do artigo 48. Mais de 2 anos de atividade, esse é o primeiro entendimento que você precisa saber. E o segundo é que todos os credores estarão abrangidos pela recuperação judicial, ainda que seja um credor anterior a esse registro. Pessoal, esse é um temaço, tema muito importante, tema de prova, né? Já foi explorado em alguns, vai ser explorado em provas futuras de direito empresarial, uma matéria que tem se destacado, se notabilizado, né, pela exigência em provas da advocacia pública e que você naturalmente precisa dominar, né, para atingir ali a sua nota elevada, né, fugir ali de ficar na margem, na zonazinha de corte, né, ter um diferencial competitivo, beleza? Vamos avançando então, né, nos nossos debates aqui, nos nossos destaques do direito empresarial. Pessoal, eu tenho aqui, a gente vai comentar um julgado relevantíssimo do STJ, que é muito interessante, né? Muitíssimo interessante, julgado envolvendo o direito empresarial e que está conectado com uma situação muito atual. Galera, não sei se vocês sabem, né, mas né, todo mundo aqui, por óbvio, né, usa o Google para fazer pesquisas, né? E o que o Google faz? O Google tem um mecanismo chamado Google AdWords, né, que você pode pagar para quando alguém for pesquisar determinado grupo de palavras, né, direcionar para alguns links específicos. Então, imaginemos aqui que alguém está pesquisando no Google concurso público, né, advocacia pública, né? Ali a pessoa, quando dá o Enter, né, ela encontra lá, né, o curso, por exemplo, né, dos nossos queridos amigos aqui do Aprovação PGE. Né? Há a possibilidade de você promover esse ranqueamento e direcionar para os seus links. Né? Isso é custeado no âmbito, né, de algumas plataformas, como é o caso do Google. Então, se eu pagar ali, se eu der um determinado lance, né, porque é praticamente um leilão que é estabelecido para que você possa ter ali privilégio no grupo de palavras pesquisados, né, quando você for pesquisar aquilo, por exemplo, a agência de viagens, turismo, aí quem deu o maior lance, quem pagou um valor maior, aparece, né, ranqueado, né, nas primeiras posições, para que aquele consumidor possa lá clicar e falar, não, opa, deixa eu ver aqui essa agência de turismo. Aí vai lá e clica. Né? Então, isso acontece naturalmente no cyberespaço, né, na internet, e isso é muito comum, né, e vocês presenciam essa situação no dia a dia. Mas qual foi o caso, né, que naturalmente chegou à discussão no nosso Superior Tribunal de Justiça? O caso que chegou no STJ foi o seguinte: olha o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu com o pessoal aí engenhoso, né? E a gente tem que lembrar muito, né, que as discussões no âmbito do direito digital, elas estão cada vez mais em evidência, estão sendo cobradas em prova, né? Lembro para vocês, por exemplo, que na PGE de Santa Catarina, um dos tópicos do edital envolvia a parte de algoritmo, envolvia, né, blockchain, smart contracts. Então, há uma tendência de se cobrarem, né, essas discussões em prova. Então, no cyberespaço, no ambiente da internet, né, tem-se a necessidade, muitas vezes, de promover uma regulação para que você, inclusive, possa garantir direitos fundamentais. Né? Isso tem sido muito debatido sob a ótica, né, vocês devem lembrar disso, do constitucionalismo digital. E aí, para o direito empresarial, a gente tem uma discussão interessante. O que é que uma determinada agência de turismo fez? Ela pegou a marca de um concorrente e ela, né, fez essa aquisição no Google AdWords, ela registrou lá o grupo de palavras, né, com a marca da concorrente,
né? E, no caso, colocou a marca da concorrente, mas as expressões turismo, enfim. Então, o que ela fez? Ela se valeu desse mecanismo de busca para, quando a pessoa colocasse, né, lá a marca do concorrente, né, que era uma agência de turismo, e turismo, aparecesse não o site da concorrente, mas o site dela, direcionasse para o site dela. Então, veja, ela usou o elemento, né, marcário para viabilizar um direcionamento de clientes para ela. Então, quando alguém colocava a marca, né, de uma determinada agência de turismo, era direcionado para a concorrente. E aí, essa questão chegou ao STJ. Por quê? Porque a concorrente judicializou, falou, olha, isso é concorrência desleal, peraí, né? Tá, nesse caso especificamente, o concorrente está utilizando os elementos marcários, inclusive, para desviar, né, os clientes e para obter vantagem desleal, porque ela está usando a minha marca para criar ali, né, o direcionamento dentro dos seus links. E essa questão chegou ao STJ. De fato, há ou não há uma concorrência desleal? Pode fazer isso ou não? Pegar a marca do outro, fazer lá, né, o registro do Google AdWords, e quando alguém pesquisar, vai direcionar para a página dela. Isso é possível. Veja, o STJ falou, não, peraí, isso é concorrência desleal. Isso é concorrência desleal. Você pegar a marca do outro, registrar, para quando ele buscar, quando o cliente buscar aparecer a sua, isso é concorrência desleal. Né? Há uma atuação parasitária, né? Inclusive isso gera uma diluição da marca, segundo o STJ. Então, havia ali uma conduta parasitária, uma concorrência desleal. E o STJ decidiu dessa forma, olha só, configura a concorrência desleal a contratação de serviço de links patrocinados prestados por provedores de busca na internet para obter posição privilegiada em resultado de busca em que o consumidor de produto ou serviço utiliza como palavra-chave a marca de um concorrente. Então, olha isso, né? Ele utilizou como palavra-chave, pessoal engenhoso, né? A marca do outro para, né? Dando um exemplo aqui, imagine, você pesquisa Coca-Cola, aparece Pepsi, né? Usar marcas que são aí muito conhecidas, né? Isso leva, né, de alguma forma, a uma concorrência desleal. Então, no recurso especial 1.937.989, o STJ falou, olha, peraí, se você pegou a marca do concorrente, registrou lá para obter posição privilegiada em links patrocinados, isso é concorrência desleal. Isso viola, por exemplo, o artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9279. Então, foi isso que a gente viu aqui, pessoal, no julgado da STJ, um julgado interessantíssimo, né? Envolve questões não só de direito empresarial, mas de direito digital, né? Alguns aspectos ligados ao marco civil da internet. O artigo 195 diz, olha, comete crime de concorrência desleal quem, né, emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem, né, usa expressão ou sinal de propagandas alheios ou os imita de modo a criar confusão entre produtos ou estabelecimento, e usa indevidamente o nome comercial a título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem estoque produto com essas referências. Então, o STJ ele entendeu que haveria sim concorrência desleal, inclusive, né, houve a condenação aí para o pagamento de uma indenização específica, no caso, a indenização ficou fixada aí no importe de R$10.000. Veja que julgado interessante do STJ, né, e que vale a pena destacar para vocês aqui nos nossos debates sobre mudanças, consolidações de entendimento no âmbito jurisprudencial. Já falamos de uma super novidade legislativa. Beleza, galera? Então é isso, a gente vai avançando aqui nas nossas discussões, nos nossos debates, e eu quero aqui destacar uma decisão do STJ, e já de antemão digo para vocês que eu não concordo, né? Com todas as vênias ao nosso Superior Tribunal de Justiça, eu não concordo com essa decisão, mas foi uma decisão prolatada pelo STJ e que, né, as bancas consideram para fins de prova como itens corretos, enfim, né, e vocês precisam saber, né, por óbvio, desses entendimentos, né? Se você pegar uma banca Sebras, por exemplo, ela toma essas decisões do STJ com verdades irrefutáveis, né? Mas vamos lá, né? O que o STJ decidiu? Pessoal, há na doutrina, de alguma maneira, né,
uma certa discussão sobre a eventual possibilidade de associações civis terem, né, a possibilidade de pleitear recuperação judicial. Aí alguém já fala, opa, estou estranhando, Vale. Associação pleiteando recuperação judicial, é isso mesmo, né? Porque, veja, a gente está falando, quem é que pode pedir recuperação judicial como regra? Ou um empresário individual, né? Lembre-se que a pessoa física exerce atividade empresarial, ou a sociedade empresária, né? Pessoa jurídica, né? Que vai exercer o objeto empresarial. Objeto empresarial, pessoal, estou falando daquela situação típica do artigo 966 do Código Civil, né? Atividade econômica organizada, exercida de forma profissional, voltada à produção e ou circulação de bens ou serviços. Então, veja que falar em associação civil pedindo recuperação judicial é algo completamente alheio, né, à estrutura e ao regime jurídico empresarial, por isso que eu não concordo, né? Mas há uma discussão, porque, de alguma maneira, né, vocês vão lembrar, né, direito civil, lá, aquela parte geral do direito civil, teoria das pessoas jurídicas, né, que as associações elas não têm finalidade lucrativa a despeito de poder exercer, de alguma maneira, uma atividade econômica, né? Mas sem finalidade lucrativa, não tem o escopo, né, lucrativo. Mas aí o STJ falou, olha, a gente sabe que tem divergência da doutrina, enfim, mas nós temos encampado uma tese de que as associações civis elas podem pedir recuperação judicial como uma medida, né, excepcional, principalmente levando em consideração que muitas delas, né, exercem de alguma maneira atividade econômica, ainda que não tenham, né, ainda que sejam desprovidas de finalidade lucrativa, mas exercem atividade econômica e por essa razão, né, seria possível, viável, né, o pedido, né, o pleito de recuperação judicial. Eu discordo disso, mas foi o entendimento do STJ que eu trouxe aqui para vocês, né, que vocês precisam conhecer. Olha o que disse o nosso Superior Tribunal de Justiça, nossa Corte Cidadã. Associações civis sem fins lucrativos, com finalidade e atividades econômicas, ou que realizam de alguma forma atividade econômica, detém legitimidade para requerer recuperação judicial, né? Aí o agravo interno na tela provisória 3654 do Rio Grande do Sul, né? Relatoria do ministro Raul Araújo, relatou para o acordo o ministro Luiz Felipe Salomão, que é alguém, né, que de fato aqui, né, tem um grande entendimento do direito empresarial, alguém que domina o direito empresarial, mas aqui nesse ponto, né, eu particularmente discordo, mas esse é o entendimento do STJ sobre a possibilidade de associações civis pedirem, pleitearem, postularem a recuperação judicial. Beleza, galera? Então, esse é um entendimento que gerou muita controvérsia, discussão, debate no âmbito do direito empresarial, mas que restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça e é muito contra-intuitivo, né? É muito contra-intuitivo. Você vai, olha assim e fala, não, a associação civil não pode pedir recuperação judicial, está viajando, né? Mas aí o STJ admite, tem uma divergência na doutrina, mas o STJ acabou encampando a tese, né, de uma dessas correntes que admite quando a associação civil, né, ela ali está voltada à atividade econômica, ainda que ela não tenha esse escopo, essa finalidade lucrativa, beleza? Minhas amigas e amigos, espero que esteja sendo proveitoso para vocês aqui vários pontos de prova, sem dúvida alguma, e vamos avançando que ainda temos mais pontos, né, a tratar. Pessoal, vocês devem lembrar, e aqui é um recado importante para vocês, né, que os examinadores costumam cobrar no âmbito do processo falimentar e recuperacional, né, que quando eu falo recuperacional, envolvendo também recuperação judicial e extrajudicial. Gosto muito de cobrar as mudanças que foram empreendidas lá em dezembro de 2020, né, pela lei 14.112, a lei que promoveu a reforma do processo falimentar e recuperacional. Vocês devem estar lembrados disso, né? O que acontece? Eu sempre aponto em aulas, eu digo, olha, tem 2 artiguinhos da Lei 11.101/2005 que os examinadores adoram. Um deles é o artigo 6º, naturalmente, a gente vai discutir uma das questões relacionadas ao artigo 6º, e outro é o artigo 83. Vale, o artigo 83 fala sobre o que mesmo? Eu não lembro. O artigo 83 ele trata da classificação dos créditos no processo falimentar. Você lembra que o artigo 83 ele trata, né, dessa análise
dos créditos concursais, ou seja, os créditos que estão submetidos ao concurso de credores. E o artigo 84, né, o 83 trata dos concursais e o 84 trata dos créditos extraconcursais. Tivemos duas modificações importantes no artigo 83, que eu vou te lembrar aqui, tá? Antes da gente passar para o entendimento do STJ. Uma foi que os incisos 4º e 5º do 83, eles foram revogados. Antes, né, o inciso 4º falava dos credores com privilégio geral, especial, e o inciso 5º, credores com privilégio geral. Os credores com privilégio especial e geral eram, respectivamente, 4º e 5º na ordem de recebimento dos créditos no concurso alimentar, né? Só que esses incisos foram revogados. E aí, Vale, o que acontece? O legislador falou, olha, sabe os credores com privilégio especial? Sabe os credores com privilégio geral? Eles vão receber junto com os quirografários, tá? Então, eles foram ali alçados à condição, né, dentro do mesmo patamar dos quirografários, beleza? Então, cuidado para não errar isso. E também, né, antes, o que acontecia? Eu sou credor trabalhista, né, primeiro na ordem de recebimento, 83, inciso primeiro. Tá, beleza, mas se eu quiser ceder meu crédito? Ah, não, se você ceder seu crédito, o eventual cessionário, ele vai receber esse crédito na posição de quirografário. Então, havia uma desnaturação desse crédito. O que o legislador fez? Falou, olha, independentemente de qual seja o crédito, se você ceder, essa cessão não vai significar, né, uma eventual perda da natureza e da classificação desse crédito. Beleza? Beleza, foi isso que disse o legislador e é isso que está estabelecido. Então, por mais que eu ceda um crédito trabalhista, ele vai continuar na mesma posição. Tranquilo? Ótimo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai lembrar de um entendimento que o STJ repisou, né? E um entendimento que o STJ consolidou, né, sobre, né, os honorários advocatícios. O STJ, isso é repetidamente cobrado em prova, né? O STJ, ele equipara o credor de honorários ao credor trabalhista para fins de percepção, por exemplo, no âmbito do concurso de credores na falência, e também o equipara, né, dentro da recuperação judicial. Então, o credor de honorários, né, naturalmente, ali, um credor alimentar, ele é equiparado ao credor trabalhista, tá? Então, o que o STJ nos diz, né? O STJ diz o seguinte, olha, os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência ou recuperação judicial. Recurso especial 1.785.467 de São Paulo. Então, essa equiparação a credor trabalhista do credor de honorários advocatícios, tanto no âmbito do processo falimentar, pessoal, como também no processo recuperacional. Vocês têm que lembrar disso, né? Como eu disse, vocês já devem ter visto questões sobre esse ponto. O STJ, em 2022, repisou esse entendimento e não deixem, por favor, por gentileza, aqui passar batido, né? E quero lembrar para vocês, né, do que diz o nosso artigo 83, inciso 1º, né, que nós poderíamos inserir, portanto, de acordo com o entendimento do STJ, o credor de honorários, né? Olha, 83, a classificação dos créditos na falência obedece a seguinte ordem. Inciso 1º, os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 salários mínimos por credor e aqueles decorrentes de acidente de trabalho, e aqui eu inseriria, né, por óbvio, o credor de honorários por sua natureza alimentar, segundo o STJ. Tranquilo? Ó, show de bola, hein? Sensacional. Aqui a gente já fez ali uma análise de vários pontos que vão redundar, que vão resultar em questões de prova para você, sem dúvida alguma. Vamos avançando e temos mais alguns aspectos, inclusive, para destacar para vocês. Pessoal, vou contar uma historinha aqui, né? Todo mundo fala, ah, não, títulos de crédito é um assunto que eu não gosto, enfim, mas títulos de crédito é um assunto tranquilo, né? Você vai lembrar aquilo que eu vou falar na sua prova tranquilamente, tá?
E aqui eu quero destacar um julgado do STJ sobre notas promissórias, né? Nota promissória, você vai lembrar aquele título de crédito que consubstancia uma promessa de pagamento, né? Eu prometo pagar, né, em tantos dias, é uma promessa de pagamento a nota promissória. A nota promissória que é regulada pela nossa Lei Uniforme de Genebra, né, que foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro pelo decreto 57663, tá? Então, há uma regulação da nota promissória e também da letra de câmbio, né, na nossa LUG, né, chamada LUG. Ok, vale, beleza, lembro de nota promissória, né? Eu tenho o subscritor da nota promissória, né, que vai emitir aquela nota, eu tenho o tomador beneficiário, enfim, ok, beleza, né? Não é uma ordem de pagamento, é uma promessa de pagamento. Ótimo, tranquilo, entendi, tá? Mas vale, seguinte, eu tenho uma nota promissória em mãos, e essa nota promissória, promessa de pagamento, e essa nota promissória tem duas datas, né? Uma data, né, constando ali como vencimento, uma data, que é a data do dia da emissão da cártula, né, da nota promissória, e a outra data, uma data futura, sei lá, com 30 dias na frente. Qual a data que eu vou considerar? Porque se tem a data, né, com vencimento ali, a data da emissão, significa que a nota promissória vai vencer à vista, né? É isso, né? E tem uma outra data, uma divergência de datas. Uma data coincide com a emissão da nota e a outra data é a data futura. A STJ falou, peraí, como é que eu vou resolver isso? Deixa eu ir aqui na LUG, na Lei Uniforme de Genebra. Cara, a Lei Uniforme de Genebra não regula essa situação. Não há previsão específica regulando essa situação. E aí o STJ teve que se valer dos princípios, inclusive cambiários, da finalidade da emissão de um título de crédito. Porque você vai lembrar, né, que o título de crédito é emitido para fazer o crédito circular, para promover a circulação do crédito. Então, o STJ falou, se eu tenho uma data, que é a data que coincide com a emissão da cártula, e uma outra data futura, isso atende à finalidade, né, da circulação de crédito e atende à finalidade da própria nota promissória. A nota promissória, como eu disse, originariamente, ela tem por finalidade, né, uma promessa de pagamento na sua emissão. Então, sempre que houver essa divergência, né, e tivermos lá uma data de vencimento que coincide com a emissão e uma data futura, disse-nos o STJ, considere a data futura, porque ela se coaduna, né, com a perspectiva de circulação do crédito e ela se coaduna também com a própria essência da nota promissória, que é uma promessa de pagamento. E agora, né, com essas explicações, contei a historinha para vocês, vamos ao julgado do STJ. O que diz o STJ? Olha, na posição de datas de vencimentos distintas em nota promissória, sendo uma coincidente com a emissão do título, deve prevalecer, por presunção de que se trata da efetiva manifestação de vontade do devedor, a data posterior, e não a data que coincide com a emissão do título, porque senão o vencimento seria à vista. Recurso especial 1.964.321 de Goiás, né, relatoria da nossa gloriosa ministra Nancy Andrighi, né, que é uma excelente ministra no STJ. Ok? Beleza? Show de bola, pessoal. Só temaço, né? Aqui só temaço. Vamos avançando para a gente caminhar para as nossas conclusões aqui, falando e discutindo, né, panoramas legislativos e jurisprudenciais do direito empresarial. E minha missão, né, com o direito empresarial é desmistificar o direito empresarial para vocês ficarem com aquele ranço, né, até porque a questão que vocês acertam no direito empresarial faz muita diferença para elevar a tua média, né? Então, a gente geralmente tem o pessoal ali nivelado dentro das matérias centrais. Mas quando você se destaca em disciplinas como essa, tua nota de corte, a tua nota ali na prova aumenta, se distancia da nota de corte, você tem condições de passar com folga, né? Com folga. Beleza? E por essa razão vamos avançando e eu quero aqui discutir com vocês algo que tem sido, né, um grande objeto de debate nas provas e também na prática, mas é algo que para procuradorias é indispensável. Indispensável para a advocacia pública. Lembra da reforminha da Lei 11.101/2005 que eu falei para vocês? Pois é, né? Nessa reforma, nós tivemos ali uma mudança no artigo 6º que foi essencial para nós
que somos advogados públicos, que você eu já considero como advogado público, tá? Para nós que somos advogados públicos. Qual foi essa mudança, vai? Havia a seguinte discussão no STJ, né? Antes disso, vou dar um passo atrás. Cara, quando você olhava lá para a Lei 11.101/2005, uma coisa ficava muito clara no artigo 6º. A execução fiscal não é suspensa pelo deferimento do processamento da recuperação judicial. Não há suspensão da execução fiscal. Ela continua com seu fluxo. Isso estava fora de cogitação, suspender a execução fiscal por conta do deferimento do processamento da recuperação judicial, porque a lei já diz que as execuções fiscais não serão suspensas pelo fato de você deferir o processamento da recuperação judicial. Beleza? Tranquilo, né? Isso estava ótimo. Mas havia outra discussão. Tá, eu não vou deferir eu não vou suspender a execução fiscal em decorrência do deferimento do processamento da recuperação judicial. Beleza, não vou. Mas aí eu continuo com a execução fiscal, e aí o juízo lá da execução fiscal, realiza uma penhora, uma constrição patrimonial. Aí começou a discussão. Isso pode? Não, tudo bem, a execução fiscal não é suspensa pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, mas eu posso promover a constrição patrimonial, isso não prejudicaria toda a estrutura, né, de soerguimento aqui do devedor que está pleiteando a recuperação judicial? Então começou esse debate, a questão foi afetada no STJ em sede repetitiva. Só que ela foi desafetada porque a lei resolveu isso, lá no parágrafo 7º do artigo 6º, que é um artigo que, assim, não dá para você ir para a prova sem ler o artigo 6º da 11.101. Você tem que ler ali, eu estou indo para a prova, eu tenho que ler, relembrar o artigo 6º. E como é que o legislador resolveu isso, Vale? Resolveu da seguinte forma. Olha, tudo bem, execução fiscal não é suspensa pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, ela pode seguir seu fluxo e pode, sim, existir constrição patrimonial na execução fiscal. Isso é possível, não tem problema. Tá, beleza, entendi. Então, segue a execução fiscal, não é isso, Vale? E pode ter penhora lá na execução fiscal, pode, tá? Pode ter penhora. Opa, mas tem uma situação que a gente precisa lembrar. E se essa penhora recair sobre um bem de capital essencial à manutenção da atividade produtiva? Opa, Vale. Como assim? Se eu promovi a constituição patrimonial de um bem que é dispensável para a atividade que é desempenhada, aí a gente tem uma solução diversa. Porque se o juízo da execução fiscal promover a constituição patrimonial de um bem de capital essencial à manutenção da atividade produtiva, aí o que vai acontecer? O juízo da recuperação judicial será competente para, eventualmente, deliberar sobre a substituição desse bem, tá? Pela substituição desse bem constrito. E ele vai deliberar atuando em cooperação judiciária, nos termos, inclusive, do artigo 69 do nosso Código de Processo Civil, em cooperação judiciária com o juiz da execução fiscal. Então, veja que se a penhora recair sobre o bem de capital essencial à manutenção da atividade produtiva, aí o juiz da recuperação judicial vai deliberar sobre a substituição desse bem, né, em cooperação judiciária com o juiz da execução fiscal. É isso que nos diz, pessoal, o parágrafo 7º da nossa lei, do artigo 6º da nossa lei 11.101/2005. Ele diz o seguinte, olha, o disposto dos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, né, e 1, 2 e 3, o Tratado das Suspensões, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial, da RJ, a qual será implementada, olha só, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69 do Código de Processo Civil, você deve lembrar muito bem. Beleza? Então foi isso que ficou resolvido pelo legislador, e é isso que tem sido encampado pelo STJ, que eu trouxe aqui para vocês, né? Olha o que é que o STJ disse. O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais em curso, que a gente já viu, cabendo ao juiz da recuperação judicial analisar a constrição patrimonial realizada
caso a caso, observadas as regras presentes no 69, podendo, constatada a inadequação, determinar a eventual substituição da medida, a fim de não inviabilizar o plano de recuperação judicial, quando esse bem for um bem de capital essencial à manutenção da atividade produtiva, agravo interno no recurso especial 2.024.759 de Goiás. Beleza, galera? Entenderam? Tudo certo? Então, olha, ponto sensacional. E eu sempre digo o seguinte, a reforma empreendida pela Lei 14.112 de 2020, na Lei 11.101/2005, foi muito boa, né, para a Fazenda Pública como um todo, tanto na recuperação judicial, como também na falência, né? Tanto que nós tivemos aí a instituição, quero lembrar para vocês, tema para a Fazenda Pública, do chamado incidente de classificação de crédito público, que está lá no artigo 7º-A da 11.101/2005. Pessoal, infelizmente, né, aqui encerra o meu tempo, mas eu quero agradecer a atenção de todos vocês, espero que essas considerações tenham contribuído com as reflexões relacionadas ao direito empresarial, e não existe matéria secundária quando você quer passar em um concurso. Todas as matérias são importantes e, principalmente, essas matérias, que muitos reputam secundárias, elas têm hoje feito a diferença para que você esteja dentre os primeiros colocados do concurso. Beleza, galera? Eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com vocês, né? A atenção de todos. Deixo aqui com vocês o meu QR Code, né? Você pode apontar aí para a tela, e aí você vai ter acesso aos meus contatos, vai ter a possibilidade, inclusive, de mandar mensagem, dúvida, enfim, né? Fiquem aí à vontade, à disposição. Eu sei que, às vezes, essa jornada dos concursos públicos, ela parece solitária, mas nós estamos aqui, nós professores aqui, com a aprovação PGE, contribuindo com vocês nessa jornada e lado a lado, né, pleiteando o melhor. Então, continuem firmes, dedicados e, de maneira alguma, né, reduzam o ritmo de estudos, porque manter a regularidade é um dos grandes diferenciais competitivos nessa jornada. Quero aqui agradecer, um abraço para vocês, fiquem com Deus, aproveitem para estudar, para se dedicar, porque vale muito a pena passar no concurso. Valeu, galera, até mais.